Olá! Olá, estamos ao vivo. Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo, mais uma terça-feira. A gente está na nossa aula número 11. 11 semanas em que a gente está junto aqui, toda terça-feira, aprofundando esse conhecimento em cosméticos naturais. Estou muito feliz de estar aqui mais uma terça-feira. Oi, Yara, tudo bom? Hoje a gente está na nossa aula 11. Na semana passada a gente não teve o nosso aulão por conta de saúde, né? Eu tô com os meus avós doentes, então até peço desculpa aqui para vocês porque eu não consegui fazer esse aulão semana passada. Hoje eu tive uma boa notícia de melhora. Meu avô ainda está numa situação muito crítica, ele está entubado, mas hoje, agora no finalzinho da tarde, eu tive uma notícia boa de melhora. Então, agradeço muito vocês que estão acompanhando o perfil, que estão orando por ele, mandando boas energias. Oi, Lu! Muito bem-vinda, boa noite. Bom, lembrando só que toda terça-feira, então, a gente tem o nosso aulão às 20 horas e cada dia a gente fala de um tema diferente, né? Cada terça-feira a gente fala de um tema diferente, mas sempre correlacionado com cosmética natural, com autoconhecimento, com autocuidado feminino, sempre dentro dessa temática. Yara, a primeira vez que estou aqui, mas quero acompanhar, adorei seu trabalho. Amanda, muito obrigada, Yara, obrigada mesmo de coração. Eu fico muito feliz em ter você aqui, em ter vocês aqui nessa noite. É uma das coisas que alegra de verdade meu coração, deixa mais quentinho. Por eu estar vivendo todo esse momento, eu estou numa semana aqui de muita sensibilidade, né? Por conta de tudo isso. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, de estar aqui comigo e da gente estar conversando e estudando sobre a cosmetologia natural, que é algo que mudou minha vida de verdade, assim. Então, eu sempre falo isso, que a cosmetologia natural, ela entrou para mudar as minhas ações, os meus pensamentos, a minha relação com o meu próprio corpo e tudo mais. Espero contribuir muito contigo, Yara. Rô, primeira vez que estou aqui, vim por indicação da Sara. Muito bem-vinda, Rô. A Sara é uma maravilhosa, uma super amiga. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Sara também, então sigam a Sara também, Bem Me Quero Dicas. Ela é maravilhosa. Inclusive, eu vou falar mais pra frente, vou falar mais do trabalho da Sara, porque hoje a gente tem um assunto em comum, que é bem legal, bem gostoso. Durante esse assunto, né, que a gente vai falar hoje sobre óleos vegetais para cabelo. Então a Sara fala bastante de cabelo no perfil dela também. Rô, eu também estudo muito sobre isso. Estou fazendo os meus próprios cosméticos. Maravilhosa! É isso, eu quero muito ver mais Rôs por aí. Que bom, Rô, que você está fazendo seus cosméticos. É libertador mesmo a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa para o nosso autocuidado, né? Então, é algo que dá escolha pra gente. Quando a gente quer fazer, a gente pode fazer. Quando a gente não quer fazer, a gente pode comprar. Pode comprar, mas a gente vai saber o que a gente está comprando, né? A gente vai saber o que tem lá dentro. Então, é algo que te dá uma liberdade de escolha. Você consegue escolher o que você quer fazer naquele dado momento, né? Rô, sim, é muito libertador. Lu, graças ao seu curso. A Lu é minha aluna do programa de autocuidado natural. E a Lu é uma aluna muito dedicada e muito presente, né, Lu?
Lá tem várias receitas, eu trago também várias possibilidades de acordo com cada etapa do ciclo, lá no programa de autocuidado. Então tem muita coisa que dá para ser destrinchada em muitas outras coisas, né, Lu? Obrigada pela presença. Bom, para quem não me conhece, para quem é a primeira vez aqui, que eu já vi que tem alunas novas, meu nome é Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e sou tricologista cosmética. Então, a cosmetologia, né, faz o estudo das fórmulas cosméticas no geral, cosmético como um todo, e a tricologia faz o estudo das fórmulas cosméticas específicas para cabelo. Então, quem cuida, né, dessa área da tricologia é um especialista em cabelos, tá bom? E eu tô nessa área de cosmético natural já tem mais de 6 anos que eu desenvolvo projetos, que eu estudo, que eu tô aí desenvolvendo o meu trabalho nessa área de cosmético, e isso, como eu disse aqui para vocês, preenche muito o meu coração, porque é uma mudança de vida real. Então, o meu intuito aqui é estar passando mais informações, de estar contribuindo para a vida de outras mulheres, para que essas vidas também sejam transformadas nesse sentido, de ter autonomia, de poder entender o que está usando, de saber o que tem dentro de cada potinho e de conseguir fazer as escolhas mais conscientes. Lu, vale muito a pena o curso para o seu autoconhecimento. Eu achei muito importante trazer isso mesmo, Lu, lá no programa de autocuidado, porque sem o autoconhecimento a gente fica só no raso do autocuidado, né? A gente não consegue aprofundar, a gente não consegue entender quais as reais necessidades do nosso corpo e aí sim fazer as escolhas de quais cosméticos que a gente precisa. Então, é muito sobre isso o programa de autocuidado natural. A gente está aprofundando, a gente está entendendo qual é a nossa real necessidade, o que o nosso corpo pede, e não só ir colocando cosmético de maneira aleatória. Não é trocar 10 cosméticos convencionais por 10 cosméticos naturais e parar por aí, tá tudo certo. Não é. Por quê? Porque muitas vezes o nosso corpo não precisa desses 10 cosméticos. Muitas vezes a gente consegue suprir as nossas necessidades com 2 cosméticos, com 3 cosméticos, e muitas vezes esses cosméticos são diferentes em cada etapa do nosso ciclo. Então, cada semana a gente vive um processo interno diferente. Tem uma aula que ainda está aqui no IGTV que eu falo sobre os nossos ciclos femininos. Então, cada etapa do nosso ciclo, o nosso cabelo está diferente, a nossa pele está diferente, e a gente pode ter essa autonomia de usar cosméticos diferentes em cada etapa. E aí sim, a gente observar o que a gente precisa e tá colocando os nossos cosméticos no nosso dia a dia. Isso é autonomia e isso é autocuidado também, né? Quando eu falo autocuidado, é isso. Lu, fora as receitinhas maravilhosas. Fiz tudo com muito carinho lá dentro. Bom, na semana retrasada, a gente falou sobre extratos botânicos para colocar nos cosméticos. Hoje eu tirei essa aula do ar, não tá mais lá, mas surgiram muitas dúvidas, inclusive durante a aula da semana retrasada, sobre os óleos vegetais no cabelo, como que usa óleo vegetal, porque tem essa textura pegajosa, depois fica o couro cabeludo um pouco oleoso, como tirar o óleo vegetal depois. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje. Hoje a aula tá bem densa e tem bastante conteúdo. Então, se você puder, pega um caderno, vai anotando, porque eu não vou deixar a aula gravada, tá bom? Só quem tá aqui vai ter esse conteúdo mais aprofundado. A Jo já ganhou mais uma seguidora. Muito obrigada, Jo. Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. E, por favor, participem, tá bom? Porque quanto mais a gente tem interação,
mais rica em conteúdo fica essa aula. Eu não quero trazer aqui para vocês só a minha visão, porque a minha visão é um único ponto de vista, é um único olhar. Se todas nós, a gente está aqui contribuindo, a gente se fortalece e a gente consegue trazer mais informações, mais vivências, mais olhares e essa aula fica muito mais rica, tá bom? Meu nome é Joana Dark. Muito bem-vinda, Joana Dark. Muito bem-vinda. Bom, então na aula passada a gente falou sobre o que são os extratos botânicos, né? A gente falou sobre os tipos de extratos e a gente falou também sobre como aplicar esses extratos nos cosméticos, tá? Isso foi o que a gente viu na semana passada. E o que a gente vai ver hoje, então? A Sara que te indicou. Agradeço muito a Sara pela indicação, ela é maravilhosa. O que a gente vai ver na aula hoje? A gente vai ver principalmente 3 coisas, tá? Primeiro, o que são os óleos vegetais? Então, existe uma diferença muito grande de óleos vegetais para óleos essenciais que às vezes a gente confunde, né? Então, o que são esses óleos? Como que a planta produz? O que é isso, né? Segundo ponto que a gente vai ver na aula hoje, como aplicar esses óleos de fato no cabelo. Então, qual é o método que a gente consegue usar, né? Qual a técnica que a gente pode usar para aplicar o óleo no cabelo? São basicamente 2 que a gente vai conversar, tá bom? Que eu indico, no caso. E o terceiro ponto são alguns óleos vegetais que a gente vai poder usar para cada tipo de cabelo. Então, o meu cabelo ele é mais ressecado, ele é seco. Será que o mesmo óleo que eu uso é o mesmo óleo que uma pessoa que tem cabelo oleoso usa? Ou que tem um cabelo mais grosso? Porque quando a gente fala de óleo vegetal, essa textura do cabelo, ela influencia bastante. Se o cabelo é mais grosso ou se o cabelo é mais fino, a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque se a gente coloca um óleo que é muito denso num cabelo que é mais fino, o cabelo vai ficar, no outro dia, grudado na cabeça. A gente não vai conseguir nem tirar direito esse óleo. Então, a gente precisa saber escolher. Dependendo do nosso tipo de cabelo, a gente escolher o óleo que é legal pra gente estar fazendo o que a gente quer fazer, a técnica que a gente quer fazer. Tá bom? Então, olha quanta coisa tem aí. Pega o caderninho, anota, porque a gente vai começar agora a ter muito conteúdo. A Sara bebe chazinho, né? Eu bebo minha água. Toda aula tem que ter água, porque a garganta fica até seca de tanto que a gente fala aqui. Bom, olha aí, falando da Sara, a Sara chegou. Muito obrigada pela indicação, Sara, de verdade. Bom, vamos começar. Então, o que são os óleos vegetais? Primeiro, o óleo vegetal, eu gosto de falar que ele é uma gordura, certo? Só que ele é uma gordura produzida pelas plantas. Só que a planta também é natureza, assim como a gente. Então, por que a gente produz a gordura no nosso corpo? Porque a gente precisa de energia. Então, a gordura, ela é uma fonte energética para o nosso corpo. O óleo vegetal é basicamente isso, só que para a vida da plantinha. Então, ele é produzido pela plantinha para poder ser uma fonte de energia para ela. É ele quem traz a energia para a planta. Então, ele protege, né? Ele tem essa função principalmente energética e de proteção, de lubrificação, tá? Assim como o nosso corpo também produz a nossa gordura, certo? O nosso corpo produz o sebo no cabelo, que tem essa função de lubrificação, assim como a gente tem outros tipos de gordura. Então, é isso. O óleo vegetal, ele tem essa característica justamente porque ele é uma fonte de energia, assim como o nosso corpo tem com basicamente as mesmas características ali de ser mais oleoso, mais pegajoso, o nosso corpo também produz. Olha como a natureza, ela é muito perfeita mesmo
e muito semelhante. Nós temos muitas semelhanças com vários outros seres da natureza. Então, porque, né, a mesma cientista tá ali fazendo tudo isso, né? Então, a gente tem essa semelhança. Então, o óleo vegetal, ele tá ali entre as células das plantas e ele é extraído, ele pode ser extraído de várias partes, mas é principalmente da semente. Principalmente da semente. Então, como que é feito esse processo? Ele pode ser feito de algumas maneiras, mas tem basicamente 2 maneiras de extrair essa gordura e eu vou falar aqui contigo já já. Mas, antes da gente falar do processo de extração, eu só quero te contar como que é, né, a diferença do óleo vegetal para o óleo essencial. Então, o óleo vegetal, ele é um óleo denso, né? Alguns mais, outros menos, dependendo da característica, quando a gente fala de química, da planta. Então, ele, dependendo do tamanho da cadeia de moléculas que formam esse óleo, né? O óleo vai ser mais denso ou menos denso. Além disso, tem algumas ligações que essas moléculas fazem que com isso vai dar essa característica própria de cada óleo. Então, cada óleo tem a característica da sua planta. E eles geralmente têm uma cadeia longa de carbono, por isso que eles são oleosos, assim, eles são mais viscosos, eles têm essa característica, porque é uma cadeia de carbono longa. E aí, a gente tem alguns óleos que têm ligações duplas de carbono e outras que têm ligações simples de carbono. Nossa, quanta química, que coisa difícil! Vou explicar da maneira mais fácil que eu conseguir aqui, tá bom? E aí, se você não entender, você me fala aqui, Amanda, o que é isso? Não tô entendendo nada. Aí vai começar aquela balela de química estranha. Já vai acabar, é só para você conseguir entender o porquê que cada óleo tem a sua característica. E o porquê que, por exemplo, o óleo de coco, ele é muito mais denso do que o óleo de girassol, por exemplo. O óleo de girassol, ele tem uma característica que a gente chama de dry oil. O que é isso? Ele é um óleo seco. Por quê? Porque ele consegue entrar muito mais rápido na nossa pele do que o óleo de coco, por exemplo. Por que o óleo de coco ele faz essa camada tão grossa na nossa pele que pode até dar acne se a gente usar no rosto? Porque ele tem essa molécula que é diferente da molécula do óleo de girassol, por exemplo, que a própria planta fornece para ele. Então, assim, o óleo de girassol, ele tem mais ligações duplas. Quando tem mais ligações duplas entre um carbono e outro, o óleo fica mais molinho, ele fica mais maleável, digamos assim. Essa molécula, né, ela fica mais soltinha. Quando fica mais soltinha, ela consegue entrar mais fácil na nossa pele. Então, isso é basicamente o que difere os óleos vegetais. Então, o tamanho dessa cadeia de carbono geralmente vai ali de 8 carbonos até 12, 15. Então, esse número influencia e também a quantidade de ligações duplas, que aí é o que a gente chama de óleo saturado ou óleo insaturado, tá? Basicamente isso. Agora, voltando, qual que é a diferença entre esse óleo vegetal e um óleo essencial? O que eu falei agora há pouco é que o óleo vegetal tem a função lá na planta de energia, de dar energia. E o que a gente já viu de óleo essencial, que a gente conversou há 2 aulas atrás, quando a gente falou a gente teve uma aula só de óleo essencial, é que a função do óleo essencial é principalmente de proteção da planta. Então, por isso que os óleos essenciais são tão ricos em características que a gente usa
para a nossa pele, por exemplo, como fungicida, bactericida. Essas características, eles têm no óleo essencial porque eles fornecem isso para a planta, para a proteção dessa planta. Então, basicamente a diferença é essa: quando a planta produz o óleo essencial, ela está produzindo algo para proteção. Quando a planta produz o óleo vegetal, ela está produzindo algo para energia. E aí, por isso, cada um tem uma característica. O óleo essencial, ele é volátil. O que é isso? Ele evapora fácil. Então, se eu coloco o óleo essencial na minha pele, né, digamos o de melaleuca. O de melaleuca, a gente pode sim colocar em pequenas áreas, tá? O óleo essencial, geralmente, a gente não pode colocar diretamente na pele. Mas o óleo de melaleuca a gente pode colocar em pequenas áreas, por exemplo, numa espinha. Quando a gente coloca ele na pele, ele evapora bem rapidinho. Então, vai dar aí 10 minutos, você já vai sentir que o cheirinho da melaleuca já não tá mais ali do jeito que tava. Por quê? Porque ele evaporou. Então, o óleo essencial, ele desempenha a função dele e depois ele vai para o ambiente. O óleo vegetal não evapora. Ele é um óleo fixo, né? Que eles chamam de óleo fixo. Então, ele é um óleo que não evapora. Por isso que ele dá mais trabalho pra gente, para tirar, tanto da pele quanto do cabelo, porque ele fica lá. E uma das funções dele é de lubrificação. Então, ele faz esse papel na planta, então ele vai fazer isso no nosso corpo também. Então, ele fica ali como se fosse uma camada protetora que vai estar impedindo a saída da água, que vai estar ali evitando alguma coisa que encoste, que machuque, que tire essa primeira camada de proteção da pele. Ele vai estar protegendo isso. Yara, tem cadeia de carbono nos óleos essenciais? Óleos essenciais, você me pegou, mas acredito que sim, tá? Essa função orgânica da cadeia de carbono, ela é muito presente nos óleos vegetais e nas manteigas vegetais, mas acredito que nos óleos essenciais tem também, tá? Não é a característica da planta, ela tem ligações bem diferentes dos óleos vegetais e das manteigas vegetais, tá bom? Mas são orgânicas. Então, os óleos vegetais, eles têm principalmente essas funções, e é para isso que a gente vai utilizar eles tanto na nossa pele quanto no nosso cabelo. Então, é uma função de proteção e é uma função de segurar a água também. Só que os óleos vegetais, eles têm uma característica muito legal, que eles são biocompatíveis, ou seja, como eu falei no começo, nós somos natureza. Então, o que vem da natureza tem uma certa compatibilidade com a gente, principalmente o que vem dessas plantas, né? O que vem das plantas. Então, o óleo vegetal, já tem vários estudos sobre isso, ele consegue entrar sim. Ele não fica só na superfície da pele, ele consegue entrar e consegue também entrar na estrutura do fio, tá? Alguns óleos. O óleo de coco não consegue porque ele é muito denso. Algumas partes entram ali no córtex do cabelo, mas óleos mais fininhos conseguem entrar mais. A Laís, quanto tempo deixar o óleo no cabelo? Vai depender muito do que você quer fazer, do tratamento ali que você quer fazer e a função que o óleo está fazendo ali. Eu vou falar já sobre isso, sobre tudo isso, sobre qual técnica usar para cada tipo de cabelo, o que é indicado. Então, o tempo, ele vai de acordo com o que você quer fazer com ele, tá bom? Por exemplo, a gente pode usar um óleo no cabelo, se a gente for usar ele dentro de uma emulsão, dentro de um cosmético, por exemplo, um condicionador.
a gente vai tirar logo depois na lavagem. Se a gente for usar ele junto com um creme que a gente quer deixar ali para fazer a função de creme para pentear, a gente vai deixar ele ali bem mais tempo. Se eu quero usar para fazer uma oleação capilar, a gente vai deixar ali talvez 20 minutos, meia hora, ou pode deixar até 2 horas, se for um pré-poo. Então, depende da técnica, depende o que a gente quer fazer com ele, vai ser o tempo de duração do óleo no cabelo, tá bom? Bom, então, voltando ao assunto de extração de óleo vegetal. Então, a gente tem o óleo que tem essas funções que a gente pode usar na pele, que a gente pode usar no cabelo, que tem vários benefícios. Só que a gente tem que se atentar à extração desse óleo vegetal. Por quê? Porque dependendo dessa extração, isso pode sim causar mal para a gente. Não só para a gente, como para o meio ambiente. Então, tem 2 principais técnicas que são utilizadas para extrair o óleo vegetal das plantas. A primeira delas é uma extração química, ou seja, eles colocam um produto químico naquela semente, aquele produto ele vai fazer uma dissolução ali naquelas moléculas e vai conseguir pegar só a molécula do óleo vegetal. O resto ele vai tirar ali, não vai estar dentro do arraste dele, de pegar. Ele vai pegar só o óleo vegetal. Só que o produto que é usado para fazer essa extração química do óleo vegetal chama hexano. Geralmente é usado esse hexano. E o hexano, existem vários problemas em relação a ele, principalmente ambientais, mas ele pode causar dano para a nossa saúde também. Porque o hexano, ele é um derivado do petróleo. Então, no processo de extração do hexano, para fazer esse componente químico, tem uma degradação ambiental enorme. O hexano ele não é biodegradável, então se ele vai para a água, ele polui a água, a gente não pode mais consumir essa água. A vida marinha ali também vai ter dificuldade de estar ali vivendo numa água que tem o hexano. Então, ele traz uma série de problemas para a produção dele e para o descarte dele depois. Então, ele não é sustentável. E para a gente, ele pode trazer problemas? Pode. O hexano pode trazer problemas também. Tem várias coisas que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode acumular no nosso organismo. Ele pode também dar sensibilidade, ele pode dar irritação, tem uma série de coisas que ele pode trazer. Então, a extração por solvente não é algo muito legal da gente estar utilizando. Por isso que a gente fala muito dos óleos comprados em supermercado, por exemplo. A Flor do Mato, de qual óleo tá falando? Entrei agora. Eu tô falando de óleos no geral, óleos vegetais, tá bom? Então, o que a gente tá falando aqui é sobre a extração desses óleos vegetais. E o específico o primeiro jeito de extrair, eu tô falando de extração química. Então, é uma extração por solvente. E esse solvente pode trazer muitos malefícios para a nossa saúde e para o meio ambiente. Então, quando a gente fala dos óleos lá, o óleo de soja, o óleo de girassol que a gente encontra em mercado, geralmente esses óleos são produzidos por esse processo de solvente. E aí vem junto ali no óleo, né? O que não é tão legal. Quando a gente fala de cosmético natural, eu sempre indico procurar os óleos que são prensados a frio. Por quê?
porque tem sim um outro jeito de não usar nenhum solvente químico e extrair esse óleo vegetal, que é pegando essas sementes e prensando, é numa prensa mecânica mesmo. E aí vai sair o óleo, tá? Lógico que com a prensa sai uma quantidade menor de óleo do que com solvente. E algumas empresas, elas prensam e depois elas passam o solvente. Então, quando a gente pega um óleo que é só prensado a frio, ele é o óleo puro, ele é o óleo da planta mesmo e tem todas as características da planta. Ele é um óleo muito puro. Então, o que eu indico é dar sempre preferência para o óleo vegetal que tem extração prensado a frio. A Yara, nas embalagens diz qual a forma de extração do produto? Quando a gente vai comprar matéria-prima natural, geralmente no site que a gente vai comprar diz, se não tiver na embalagem, na maioria das vezes tem na embalagem, se não tiver na embalagem, a gente pode pedir isso para o fornecedor, para a empresa que fabrica o óleo, tá bom? Então, geralmente as empresas sempre falam, ou tá no site, ou tá na embalagem. Se não tiver nesses lugares, a gente pode sim pedir um laudo para eles, aonde eles falam como que é esse processo de extração do óleo. A Yara, se não diz prensado a frio, é com solvente? Sim, geralmente é, tá? Por quê? Porque é mais barato. Fazer com solvente é mais barato do que o prensado a frio, tá? Então, geralmente, a maior parte dos óleos que a gente encontra por aí são extraídos por solvente. Por isso também que não é tão legal a gente estar consumindo grandes quantidades de óleo. Se ele é prensado a frio, a gente consegue usar com muito mais segurança, tá? Então, depois disso, depois que a gente já viu como que a gente tem que comprar, né? Qual que é esse processo de extração, entendeu qual que é o melhor que a gente vai comprar, isso tem para qualquer tipo de planta, tá bom? Qualquer planta tem tanto óleo de solvente quanto o prensado a frio. A gente consegue achar o prensado a frio. Então, como que a gente pode usar esse óleo, né? Então, eu comprei um óleo, eu quero usar esse óleo no meu cabelo. Como que eu vou usar esse óleo no meu cabelo? Eu coloco sempre duas principais formas de usar. Primeiro, o pré-poo, que aí chega na Sara, que eu até falei, mais pra frente a gente vai conversar sobre a Sara. A Sara faz muito pré-poo no cabelo dela, ela sempre conta como que ela faz o pré-poo. Esse é o primeiro método da gente fazer. E geralmente quem faz o pré-poo são as cacheadas. Por quê? Porque vai fazer esse processo de oleação, geralmente faz do meio para as pontas, né? Faz esse processo, deixa um período de tempo o óleo lá. Você pode dormir com óleo nas pontas? Pode dormir. Mas geralmente é feito umas 2 horas antes de você lavar o cabelo. Então, o pré-poo, ele é feito para você poder preparar o seu cabelo, para daí você fazer uma lavagem no seu cabelo e você não precisar usar o finalizador. Você consegue ter um resultado que deixa os cachos mais formadinhos, mais encorpados, sem precisar usar os cremes finalizadores. A Sara, eu amo. Eu faço, às vezes, o pré-poo no meu cabelo, quando eu quero ter umas ondinhas mais definidas, que às vezes ele forma o cachinho, hoje não tá não. Às vezes ele forma, mas geralmente o meu é mais onda mesmo. E o pré-poo, ele faz isso, então ele deixa essa estrutura, né, mais ali lubrificada. Então, toda a camada do seu cabelo superficial, ela é lubrificada, então ela fica bem mais certinho, ela consegue formar mais esse cacho e manter esse cacho por mais tempo. Então, o pré-poo geralmente serve nesses casos,
Você pode fazer ele só com óleo vegetal, você pode fazer com manteiga também, apesar da manteiga deixar um pouco mais pesado, você pode misturar os dois, óleo e manteiga junto, bater e fazer o pré-poo também. E geralmente é feito assim, da metade para as pontas, não é usado na raiz, tá? Porque a raiz a gente tem uma outra forma de trabalhar com ela, tá? O pré-poo é ótimo, eu super indico, apesar de não indicar fazer todas as vezes, em todas as lavagens. Eu prefiro fazer assim, uma vez por semana, algo nesse sentido, fazer esse pré-poo e aí depois ir mantendo, porque a gente usa o shampoo só no couro cabeludo. Então não vai tirar esse óleo por inteiro, vai ficar uma partezinha de óleo ali. A Sara, eu não vejo grande diferença entre deixar a noite inteira e deixar menos tempo, mas faz toda a diferença na definição. Exatamente. Sara, eu acho que o que é legal fazer e deixar a noite inteira é quando a gente quer usar um óleo essencial junto, ou quando a gente faz um extrato oleoso e aí deixa no cabelo. Então, por exemplo, o que é o extrato oleoso, que a gente falou na aula passada? A gente coloca uma planta no óleo, faz uma maceração dessa planta, então a gente geralmente coloca num pilãozinho, amassa essa planta, coloca óleo e deixa essa planta no óleo por um tempo. E aí esse óleo vai extrair os componentes que têm compatibilidade com o óleo dessa planta. Então esse óleo, ele não vai ter só a característica mais da planta que ele foi extraído, mas vai ter a característica da planta que você colocou ali no extrato. Quando a gente faz esse processo, é legal a gente deixar a noite toda. Por quê? Porque daí vai ter essa outra característica para estar entrando no fio, para estar ali fazendo o que ela tem para fazer ali, hidratando. Então tem uma série de coisas que essa planta pode trazer, além do óleo. O óleo essencial é a mesma coisa. Então, eu quero um pouco mais de hidratação no meu cabelo. Eu posso colocar um óleo essencial de lavanda? Posso. Fica bem gostoso o cabelo depois. Então, quando eu quero misturar o óleo com alguma outra coisa, é legal fazer um dia antes. Se não, se é só o óleo, não tem realmente grandes diferenças em deixar a noite inteira e em deixar 2 horas. Lembrando que, se eu fizer com óleo de coco, que é mais pesado, ele provavelmente vai entrar muito menos na fibra do que um óleo mais leve, tá? A Sara, perfeita, faz todo sentido. É isso que eu vejo, que eu observo quando eu tô fazendo essa oleação, tá? A Laís, tem que usar touca? Não precisa usar. Quando você for dormir, o que eu te recomendo é não dormir com o óleo direto no travesseiro, porque vai sujar, simplesmente por isso, porque vai ficar oleosa a fronha do teu travesseiro. Então, o que eu recomendo é você colocar uma toalha em cima da fronha e dormir com o teu cabelo na toalha. E aí, no dia seguinte, quando você acordar, você lava o cabelo. O que eu recomendo dormir com o óleo no cabelo é quando a gente faz algum tipo de tratamento pro couro cabeludo, tá? E aí a gente vai chegar na segunda técnica, né? A primeira foi o pré-poo e a segunda é quando a gente vai fazer alguns tratamentos específicos pro couro cabeludo. Aí sim é direto no couro cabeludo. Por exemplo, eu tô com caspa e eu quero fazer um tratamento específico para caspa. Aí eu vou pegar um óleo de coco, que é fungicida, ele já tem essa característica fungicida, que é ótima para caspa. E aí eu vou pegar um outro óleo, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta. E aí eu vou misturar, o de alecrim também é bom.
eu vou misturar nesse óleo e aí eu vou passar diretamente no meu couro cabeludo, vou massageando, fazendo sempre com a ponta dos dedos, não pode usar a unha, tá? Quando for fazer a massagem no couro cabeludo, com a ponta dos dedos, vai molhando no óleo e vai massageando inteirinho o couro cabeludo, a cabeça inteirinha, por partes. Pega com a ponta do dedo, passa no couro cabeludo, pega e vai fazendo muita massagem no couro cabeludo inteiro. Por quê? Porque a massagem vai ativar a circulação do seu couro cabeludo. E o couro cabeludo é muito irrigado, muito. Por quê? Porque tem muito folículo piloso, que é a bolsinha que fica a raiz do teu cabelo. A raiz do teu cabelo cresce do folículo. E para o cabelo crescer, para essas células se multiplicarem, precisa ter irrigação sanguínea. Então, quanto mais você fizer essa massagem com a ponta dos dedos, mais a circulação vai acontecer. E mais esse óleo, junto com o óleo essencial, vai conseguir descer, tá bom? Então, essa técnica de tratamento de couro cabeludo, eu acho super importante fazer ela. Eu gosto de ficar a noite toda depois que eu fiz e no dia seguinte de manhã eu lavo o cabelo, quando eu quero fazer esses tratamentos específicos. A Flor, se meu cabelo já está com creme de pentear, eu coloco óleo, tem problema? Se for um creme de pentear convencional, tem problema sim. Por quê? Porque o creme de pentear convencional tem silicones. E o silicone, ele faz uma película no fio que ele não deixa nada entrar, nada. Então, se você colocar o óleo vegetal em cima de um produto que tem silicone, o óleo não vai conseguir fazer absolutamente nada, você só vai perder produto. E isso é para qualquer coisa, tá? Então, qualquer produto que você use, não precisa nem ser creme de pentear. Geralmente, os shampoos que são convencionais já tem silicone. Tem no shampoo, tem no condicionador, tem no creme de pentear, tem na máscara, tem em todos os produtos capilares. Então, quando tem silicone, não há o que faça entrar ativo naquele cabelo. Por isso que é uma maquiagem, né? O silicone. Ele fecha um pouquinho das pontas duplas ali, fecha, mas lavou, saiu. E nada consegue entrar naquele cabelo, nada. Então, se for um convencional, tem sim problema. Se for um natural, não tem. Não tem problema nenhum, porque o natural não vai ter o silicone. Provavelmente o seu cabelo ele já vai absorvendo conforme os dias. Então, chega no dia de lavar, se você lava, por exemplo, assim, uma vez a cada 2 dias, no dia que você for lavar já nem tem creme para pentear direito ali. A Yara, tratamento de crescimento é importante massagear também? Muito, Yara, muito, muito. Só de você fazer essa massagem no couro cabeludo, mesmo que seja sem óleo, por exemplo, em cabelos mais grossos ou cabelos mais oleosos, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu não recomendo colocar óleo no couro cabeludo, você pode fazer com gel de aloe vera, você pode fazer com chá, mas se você fizer essa massagem capilar, vai ajudar muito no crescimento e também na força do seu cabelo. Porque quanto mais irrigação, mais forte o seu cabelo vai crescer. Então ajuda tanto no crescimento quanto na força. O óleo essencial de hortelã-pimenta é ótimo para ajudar no crescimento também, além da caspa. Tá? Então, ele é super legal para a saúde do couro cabeludo. Só que o óleo de hortelã-pimenta pode causar sensibilidade em algumas pessoas, no sentido de arder muito o olho, arde o nariz, por conta do cheiro muito forte dele, dessa característica meio apimentadinha. Então, é muito importante fazer um teste antes de lamecar tudo. Faz um teste, vê se você não tem sensibilidade, se não fica ardendo muito a pele, porque ele é refrescante, né? Então, tem essa característica refrescante. Você indica fazer semanalmente? Não sei bem a periodicidade. Você pode sim fazer semanalmente, principalmente se você for fazer um tratamento, que é nesse caso, por exemplo, para caspa. Você pode fazer 3 semanas consecutivas, uma vez por semana. Pode sim.
que daí você vai ver o alívio da caspa, vai ver como que tá ficando. O óleo de hortelã e o de alecrim também é ótimo. Se tiver alguma feridinha no couro cabeludo, ele já ajuda ali na cicatrização. A lavanda é ótima também. A lavanda tem que tomar cuidado, né? Porque você passa no cabelo, só não pode passar para trabalhar, porque senão você vai dormir ali no meio do trabalho se passar no couro cabeludo inteiro. Tem que passar e dormir. Mas é ótimo. Essa massagem é maravilhosa, assim como o uso do óleo como carreador para colocar tanto os óleos essenciais quanto os extratos também. Para fazer esse tratamento pode ser usado o extrato da planta diretamente também, tá? Assim como no pré-poo. Yara, mas se não tiver caspa, é melhor evitar o óleo de coco? Sim, eu evitaria, principalmente no couro cabeludo. Para quem tem o cabelo mais grosso, ele é muito bom no pré-poo. Ele é ótimo fazer um pré-poo com ele. Agora, para passar no couro cabeludo, eu evitaria. Eu prefiro um óleo de girassol, um óleo de gergelim. Eu vou falar aqui, eu já vou entrar no terceiro tema, que daí eu vou falar cada óleo para cada tipo de cabelo. E aí, ó, pega o caderninho agora, porque agora eu vou falar algumas informações que são assim, ó, tem que anotar, se não anotar, vai perder um ponto, tipo, chave, super importante para você começar a fazer os seus processos com os óleos vegetais no cabelo, tá? Ju, qual quantidade de óleo essencial de hortelã que posso usar? Olha, eu colocaria, assim, uns 15 ml de óleo vegetal, e aí coloca umas 5, 6 gotinhas de óleo essencial. Não precisa de muito óleo essencial, tá bom, Ju? Por quê? Justamente por essa característica do couro cabeludo de irrigação, de alta irrigação. Tudo que você coloca no couro cabeludo vai direto, vai mesmo, assim, ó. Você colocou ali, entra daquele jeito. Gente, entra de uma forma que no outro dia, tipo, você consegue ver resquícios até no seu xixi. Olha só. Dependendo do óleo que você coloca, você consegue ver resquícios no seu corpo todo, tá? O couro cabeludo é altamente irrigado. Olha o negócio todo aí. O que a gente coloca no nosso couro cabeludo? Quando é produto natural, quando é óleo vegetal, quando a gente sabe a qualidade, é excelente, porque a gente sabe que vai entrar. E que bom que vai entrar. Agora, e se não é? O que você tá colocando no seu cabelo aí, que tá entrando pra dentro do teu corpo? A Sara, meu cabelo é grosso, mas ele só fica bom com óleo de coco no máximo uma vez por mês. Então, depende muito da característica do cabelo mesmo, Sara. Tem cabelo que não se adapta com esse óleo tão forte, porque o óleo de coco ele é muito denso, né? E tem outros óleos que fazem a função, né, de estar ali trazendo essa lubrificação, de definição de cacho, que não é tão denso, que são, né, mais aconselháveis dependendo do cabelo. Eu também não gosto tanto do óleo de coco, eu prefiro outros óleos, como o óleo de girassol, como o de amêndoa doce eu gosto muito, o de argan é maravilhoso, o de jojoba nem se fala, vou falar. Eu já ouvi falar que não é bom usar com o de alecrim de noite e nem por pessoa hipertensa, é isso mesmo? O de alecrim, à noite, o alecrim ele é estimulante. Então, se você usa à noite e você tem problema de insônia, provavelmente vai ser bem complicado. Porque aí você vai ter essa função estimulante e aí você vai ter problema para dormir. Em relação à pessoa hipertensa, é verdade sim. Muitos óleos essenciais não são indicados para pessoa hipertensa e nem para gestante. Então, se você é gestante ou você tem hipertensão, muitos óleos essenciais não são recomendados, tá? São pouquíssimos que são recomendados. Então, se você tem ou hipertensão, ou você tá grávida ou lactante, você precisa conferir tudo sobre o óleo essencial antes de usar óleo essencial, tá? É o que eu indico. Não use óleo essencial sem consultar se pode ou não.
Renátolis. O óleo de hortelã-pimenta pode diluir em óleo de amêndoa para massagear? Pode sim, pode. O óleo de amêndoas é uma delícia, é ótimo, pode diluir sim. A Suzana, estou passando uma vez por semana óleo vegetal de linhaça com gotinhas de óleo essencial de alecrim para ajudar no crescimento. Posso continuar? Pode. Se você tá gostando, se tá dando certo, faz essa massagem e continua passando, tá bom? Pode também intercalar com óleo de lavanda, intercalar com óleo de hortelã, se você conseguir passar ele no cabelo. Pode sim, tá bom? Pode intercalar ou pode continuar passando de acordo com o que você gostar, com o que você se sentir confortável, tá bom? A massagem faz toda a diferença, toda a diferença. Não é só produto. Gente, autocuidado não é só produto. É tudo o que envolve o autocuidado. Essa massagem vai fazer muita diferença quando você tá olhando para tratamentos capilares, tá bom? Então faz com bastante carinho, sempre corta a unha antes de fazer para não ter perigo de colocar a unha no couro cabeludo, porque isso, se você fizer a massagem com a unha, pode danificar o folículo, tá bom? Então aí o seu cabelo vai crescer mais fraco, pode cair, pode dar queda, então assim, não coloca a unha, é a ponta dos dedos, tá? A Suzana, obrigada, está ficando sedoso, que ótimo, e é a tecnologia da natureza a nosso favor, né? E como eu falo sempre aqui, a natureza tem a melhor fórmula, gente, tem a melhor fórmula, tá pronto, é só a gente usar. Bom, entrando no nosso terceiro tema, para cabelo, vamos lá, hashtag caderninho agora, eu quero ver vocês anotando. Para cabelo seco, então as indicações que eu trago aqui para cabelo seco, tá bom? Eu vou sempre fazer 3 indicações: o óleo base, que é o nosso óleo vegetal, o óleo essencial que você pode estar colocando e os extratos, as plantas que você pode estar acrescentando para estar ali, né, acrescentando mais coisas para o teu cabelo ficar mais sedoso, mais bonito, ter mais crescimento. Isso para cada um dos tipos do cabelo. Então, o primeiro é cabelo seco. Quem aí tem cabelo seco, coloca aqui para mim, eu. Fala eu. A Laís, pode colocar óleo vegetal antes de entrar no mar ou na piscina? Pode sim, ele faz a função de proteção. O que eu te indico é usar o óleo de pracaxi para essa função. Por quê? Porque ele é um protetor solar natural e ele é maravilhoso nessa função de proteção para a água do mar ou da piscina, tá bom? Então procura o óleo de pracaxi. Quem tem cabelo seco? A Floreu, seco e fino. Então, ó, Flor, esse é para você e daqui a pouco eu vou falar do cabelo fino também, tá bom? Então anota aí, ó. Primeira coisa, quais são as plantas que são ideais para você fazer o extrato? Primeiro, calêndula é ótima para você fazer o extrato, para você colocar junto no óleo vegetal. A camomila é ótima para colocar também, é uma planta que traz... a camomila também faz essa função fungicida, mas ela é uma planta muito feminina, né? Essas plantas traz muito essa energia do feminino, são ótimas. A alteia e a confrei, tá bom? 4 plantas. A Jo, meu cabelo cacheado, oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, Jo, se você for fazer um tratamento de raiz, você vai usar o que eu vou indicar aqui para cabelo oleoso. Se você for fazer um pré-poo, você pode fazer um pré-poo que é para cabelo seco, tá bom? Então, o pré-poo, lembrando, é do meio para as pontas, e quando a gente vai fazer um tratamento de raiz, aí sim a gente coloca na raiz, tá bom? Esses são os extratos, as plantas para a gente fazer extrato no cabelo seco. Qual óleo vegetal que a gente pode usar em cabelo seco? A gente pode usar o óleo de abacate, que é ótimo. Ele é um óleo um pouco mais denso, mas ele tem propriedades maravilhosas. Eu super amo o óleo de abacate também. O óleo de girassol. O óleo de jojoba. O óleo de jojoba tem muitas semelhanças com o nosso cabelo e com o óleo que a gente produz.
Então, como ele tem muita semelhança com o nosso natural, né, o nosso humano natural, ele tem uma biocompatibilidade enorme. Então, o jojoba, ele pode ser usado para todos os tipos de cabelo, tá? Ele é maravilhoso. E amêndoa doce, tá? Yara, meu cabelo é mais oleoso e fino. Então, o que eu te indico é fazer o uso para o tipo de cabelo fino, que é o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, esses foram para cabelo seco. Agora, para cabelo oleoso. Para cabelo oleoso, eu não indico fazer o tratamento com óleo do couro cabeludo, tá? O que eu indico você fazer é você fazer uma maceração, que é essa, né, essa maceração das plantas. Então, você vai apertar as plantas em vinagre de maçã ou em gel de babosa. Então, você vai apertar as ervas bastante e aí você vai fazer essa massagem e vai fazer o teu tratamento no couro cabeludo com... Ai, faltou o óleo essencial? Vou voltar, então. Desculpa, gente. Só terminando, com o chá ou com o gel de babosa no couro cabeludo. Nas pontas pode falar. A Sara, amo todos esses, vou usando conforme eu sinto que preciso. Exatamente, isso é o principal. Lu, vou voltar então, para cabelo seco, óleo essencial, que eu pulei, esqueci, gente. Óleo de olíbano é maravilhoso, óleo essencial de olíbano. Óleo essencial de palma rosa, maravilhoso também para cabelo seco, devolve bastante essa característica mais maleável, mais sedosa do cabelo. Sândalo, gerânio, camomila, óleo essencial de rosas, patchouli e vetiver. Vários óleos, né? Você pode escolher qual você se identifica mais. Não precisa comprar tudo de uma vez. Escolhe 1 ou 2 ou 3 no máximo, usa. Quando acabar, você escolhe mais 1 ou 2 ou 3. E aí vai rotacionando esses óleos essenciais e vendo qual que você se identifica mais, tá bom? Bom, terminamos então. Voltando pro cabelo oleoso. Quais ervas usar para fazer essa maceração, tá? Indico flor de sabugueiro, indico melissa, uma das ervas que eu amo, adoro melissa, hortelã, alecrim, pode ver que são ervas mais adstringentes, né? Sálvia é ótimo para oleosidade também, milefólio e louro. A Lu, meu é oleoso na raiz, fino e seco nas pontas. Então, Lu, a mesma coisa, quando você for fazer algum tratamento de raiz, você vai preferir as indicações que eu tô te dando aqui para cabelo oleoso. Quando você for fazer tratamento de ponta, você pode usar alguma indicação ou para o cabelo fino ou para o cabelo seco. Testa e vê qual que você se adapta melhor, tá bom? Óleo base, então, quais são os óleos vegetais que são indicados para o cabelo oleoso? Lembrando que raiz não, meio para ponta, se for fazer um pré-pull. Avelã é ótimo, o cártamo e a soja. Pode usar óleo de coco? Pode, mas daquele jeito, não indico assim super usar. Esses óleos... o avelã, o cártamo e a soja são óleos que são mais leves, você consegue tirar ele com mais facilidade, tá? Só uma coisa que eu vou falar agora, falando de cabelo oleoso, que eu esqueci de falar. Quando vocês forem fazer esse tratamento de couro cabeludo e forem tirar esse óleo do couro cabeludo, eu indico passar o condicionador no cabelo inteiro antes do shampoo. E aí depois você pode lavar com shampoo. Por quê? Porque o condicionador, ele vai vai abraçar melhor essa molécula do óleo e vai tirar mais fácil essa molécula do que o shampoo. Se você usar shampoo direto, pode ser que seu cabelo fique meio pegajoso, meio gosmentinho. E eu não indico você fazer antes de algum evento que você tenha que estar com um cabelo super incrível.
tentem fazer a oleação onde o dia seguinte vai ser um dia mais tranquilo, porque pode ser que ele fique com alguns pontos de oleosidade um pouquinho maior. E tá tudo bem. Se isso acontecer, nesse dia seguinte, já que você não tem nada demais, espera, não lava no dia seguinte, porque senão vai ser coisa demais, vai ser shampoo demais. Lava no próximo dia e aí tá tudo certo, já não vai ter mais nada. A Yara, girassol pode usar para oleosos? Pode usar para oleosos também, o girassol é ótimo. Pode usar gergelim também. A Flor, eu posso usar alecrim como tratamento para crescer, mesmo tendo cabelo seco? Pode usar. Pode usar. Se for um tratamento específico para algo específico que você quer, você pode usar, tá bom? Porque aí é algo que você quer fazer lá dentro, lá no bulbo lá, tá bom? No folículo piloso, então pode sim. A Jo, posso usar alecrim deixado curtir no azeite? Pode também, Jo, pode fazer também. Inclusive as características vão ser diferentes do óleo essencial e do extrato do alecrim, tá? Por quê? Porque o óleo essencial, ele tem as características dele e o alecrim macerado, o óleo vegetal vai conseguir pegar as moléculas que têm afinidade com óleo, tá bom? Então, pode fazer sim. Inclusive, você pode até complementar, se você quiser colocar o macerado, né, a erva e colocar o óleo essencial, pode também, tá bom? Aí potencializa o resultado. Bom, óleo essencial, certo? Óleo essencial para cabelo oleoso. Então, bergamota, cedro, cipreste, gerânio, grapefruit, limão siciliano e limão Tahiti, pode ser qualquer um dos dois, melaleuca e lavanda. Esses óleos, eles ajudam na oleosidade, tá bom? Então, para quem tem cabelo oleoso, é ótimo usar esses óleos essenciais. Lembrando que óleo vegetal eu não indico passar na raiz, a não ser que seja para um tratamento específico que você quer fazer de raiz, tá? Cabelo grosso, quem tem o cabelo mais grosso, então tem essa característica, o cabelo que é mais grosso, ele tem um frizz mais acentuado, ele tem um toque um pouco mais grosseiro, né, mais áspero. Quem tem esse tipo de cabelo, que eu indico usar de ervas para maceração: rosa, alecrim, tomilho, urtiga e aloe vera, tá? Pode usar também, igual o cabelo oleoso pode fazer o tratamento na raiz com aloe vera. Óleo vegetal, os óleos base. Eu indico óleo de coco para fazer pré-poo no cabelo grosso. Quando o cabelo é grosso, geralmente ele se dá melhor, mas pode ter casos como o da Sara, que não ficou legal. Então, tentem. O óleo de coco, por ser mais denso, tem gente que ama, tem gente que odeia, tá? Óleo de amêndoa doce, óleo de jojoba e óleo de avelã. Esses óleos são muito indicados para quem tem o cabelo mais grosso. E quais óleos essenciais? Óleo de cedro, óleo de alecrim, óleo de laranja e óleo de gerânio. Lembrando que esses são os óleos essenciais, tá bom? E quem aí tem cabelo fino? Algumas pessoas já me falaram aí que tem cabelo fino. Agora é a hora de anotar. Para quem tem cabelo fino, as ervas calêndula, palha de aveia e alga marinha. A alga marinha dá para achar até em pó. A Yara, tem uma medida mais ou menos por receita ou a proporção? Você diz da erva, Yara? A erva é como a gente falou na última aula de extratos botânicos, vai depender do que você quer. Se você quiser um extrato mais concentrado, você coloca mais erva e menos óleo. Se você quer um extrato mais levinho, não tão concentrado, não tão forte, você coloca mais óleo e menos erva. Além disso, tem o tempo de duração da maceração ali, né, do extrato. Se você quer com menos quantidade dessa erva, um óleo mais leve, você deixa menos tempo.
Lembrando que o extrato oleoso precisa ali de pelo menos de 2 a 3 semanas para ele pegar, tá bom? Para ele ficar com bastante ativo. Eu recomendo deixar até mais do que isso, eu deixo até 3 meses ali a erva, tá? Então, demora mais tempo, não é igual um chá. Para ele extrair essas moléculas, precisa de mais tempo. Então, vai depender do tempo de duração. Quanto menos tempo, menos propriedade da erva macerada vai ter ali. E quanto mais erva, mais concentrado vai ficar o teu extrato, tá bom? Não tem uma proporção, assim, que é padrão. É mais isso mesmo. Quanto mais forte você quiser, mais erva e mais tempo que você vai deixar ali. Curtindo mesmo, né? O óleo curtindo a planta. A Suzana tem o cabelo fino. Então, Suzana, quais óleos vegetais que você vai usar no seu cabelo? Borragem, abacate, óleo de girassol é ótimo para cabelo fino, ele é mais levinho. Óleo de jojoba e óleo de amêndoa doce. E quais óleos essenciais é indicado? Óleo de gerânio, óleo de lavanda, óleo de camomila e capim-limão, tá bom? A Yara, gratidão, queria outra aula de extratos. A aula foi incrível. Olha, não foi assim, ó, foi uma das aulas que na minha opinião mais teve conteúdo assim mesmo de entrega. Eu entreguei muito conteúdo na aula de extratos, foi uma aula muito gostosa, assim, e quem estava presente teve muita troca também, né? Como fazer, como colocar nos produtos, foi uma aula muito gostosa. Essas aulas vão ficar disponíveis para quem tiver no programa de autocuidado natural. Eu ainda tô arrumando tudo lá, tô arrumando a plataforma, mas a Lu sabe, já vai estar lá, Lu. A Jo, você usa maceração com que óleo? Dá para fazer com todos os óleos, Jo, qualquer óleo que você quiser. Você vê qual óleo é o indicado para o seu tipo de cabelo, escolhe um dos óleos que são indicados, uma das plantas que são indicadas e faz a maceração, tá bom? Então, pode fazer a maceração com qualquer óleo. Maceração é o processo de prensar a planta, de amassar a planta num óleo, tá? Então, você vai pegar uma planta que não tem água, não pode ser, isso eu falei na aula de extratos e não falei aqui, não pode ser a planta ali, tem que ser seca, não pode ser a planta mesmo, você não pode tirar a planta do pé e fazer a maceração, tem que ser seca, não pode ter água na planta, tá bom? Então, sempre fazer essa maceração, deixar ali, para extrair com óleo tem que ser a planta seca, tá? Senão pode estragar o extrato, porque aí vai colocar água no extrato, tá bom? Gente, bastante conteúdo, né? Beber minha água aqui, ó. Até passamos do tempo. E passamos aqui, ó, com todo mundo aqui, aprendendo bastante, fazendo pergunta. Fico muito feliz de verdade de vocês estarem aqui comigo e estão querendo aprender assim, né? Querendo entender de verdade. Bom, esse foi o nosso principal aqui do conteúdo da aula de hoje. Eu espero de verdade ter contribuído para que vocês aprendam mais sobre a cosmética natural e a cada vez mais a praticar essa cosmética. A Flor, eu amei, foi a primeira vez que entrei. Flor, muito obrigada por estar aqui, por contribuir com a aula. Foi maravilhosa mesmo, gostei muito de estar aqui. A Yara, adorei, Amanda. Graças, Amanda. Obrigada, Yara. A Sara, a aula maravilhosa, como sempre. Muito obrigada, Sara. Olha quem fala, a aula dela é maravilhosa também. E na semana que vem a gente tá aqui de novo. Só lembrando, se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, o link do grupo tá aqui na minha bio. Entra depois nesse link, que é o nosso grupo de alunas.
em que lá nesse grupo eu só mando o recadinho das aulas e quando a gente tem algum evento, algum bônus, alguma coisa, eu coloco lá também. Mas não vai ficar enchendo o saco, tá? É só um grupo de lembrete, tá bom? A Rê, amei mesmo. Obrigada, Rê. A Jo, Sara, obrigada pela indicação. Muito obrigada, Sara, pela indicação. A Suzana, minha primeira vez também, obrigada. Muito obrigada, Suzana. Obrigada, mulheres maravilhosas. Na terça que vem, a gente tá aqui de novo às 8 horas, tá bom? Um beijo, um cheiro e uma boa noite para vocês.